Olá, pessoal. Boa Acho noite. que entrou. Haroldo Ribeiro, dia 5 de outubro, exatamente 20 horas e 1 minuto. Desde já agradecer a presença de vocês aqui na live, que está sendo transmitida em paralelo para o Facebook e o YouTube. Tentei fazer também a transmissão em paralelo para o Instagram, deu um problema técnico aqui na plataforma, que é o que eu utilizo para poder transmitir para as 3 plataformas paralelas. Deu um problema técnico, deixei uma gravação no meu canal Instagram para que as pessoas que tenham realmente interesse na live, elas migrem para o canal YouTube, que eu vou estar aqui junto com o engenheiro Milton Zen. Boa noite, Milton. Tudo bem por aí, cara? Com a graça de Deus, tudo bem. E com você? E com a família? Beleza, Tudo firme Zen. e Desde forte. já Passa agradeço a agora. sua participação aqui. Daqui a pouco eu vou te apresentar melhor. É o tempo que o pessoal vai chegando aqui gradualmente na nossa live, né? Uma live super importante aí para quem deseja crescer profissionalmente no mercado de trabalho, além de ajudar a sua empresa, se qualificando com a postura adequada para esse tema que foi sugerido por um dos participantes das lives, que sempre eu faço, às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, que é live orientada, Milton Zen, para quem deseja crescer profissionalmente, tá? Não é uma live direcionada para empreendedores, tá? Para empreendedores teria que ter um outro tipo de orientação, que não é o foco dessas nossas lives. Eu fiz já 4 lives individualmente, né? Mas a ideia era fazer o chamado para que gradativamente eu fosse chamando convidados para a gente discutir sobre determinado tema, para que a live fique mais dinâmica e também a experiência do convidado agregue valor à nossa discussão. Bem, Zen. Tá bom, agradeço. Zen, Agradeço novamente o convite, então. Isso. Só Já para que eu sou orientar o primeiro, tem pessoal que que está fazer chegando bonitinho, agora né? na live, que eu já agradeço, né? Eu peço, inclusive, para as pessoas, quando se identificarem, dando aí boa noite, dizer a região de qual está falando, para que os demais participantes tenham uma noção de onde cada participante está falando, né? Isso é muito bom. E até 21 horas, exatamente 21 horas, não vamos passar disso, com essa live, incluindo a participação de quem está aí conectado com a gente, com as perguntas, as respostas. Eu vou estar com o Milton Zen aqui, sempre num bate-papo bem informal, nós não vamos fazer a apresentação de slides para vocês, vai ser um bate-papo, é como se eu e o Zen estivessem aí tomando um cafezinho e vocês estivessem vivenciando aí no BBB, não é? E para quem não conhece o Milton Zen, ele é autor de 2 livros, um deles foi que eu fiz a chamada para a live, que é o fator humano na manutenção. O Zen, vou fazer aqui uma declaração em público, eu nunca fiz isso, né, ele sabe disso, ele tem uma relação extremamente profissional comigo há 25 anos, quando, em função dele estar coordenando, além dele ser gerente de manutenção em uma das unidades de negócio da Mercedes-Benz aqui de São Bernardo, estou falando aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista, e o Zen coordenava também o programa 5S. E ainda eu morando em Salvador, iniciando meu trabalho de consultoria pela PDCA, tive o convite para ajudá-lo na implementação do 5S na Mercedes-Benz, então, graças a ele, inclusive, eu vim morar 2 anos depois aqui em São Paulo, estou aqui já há 23 anos, eu vim para cá exatamente em 97, e o Zen, quando era diretor da Abraman, Associação Brasileira de Manutenção, ele propiciou que eu escrevesse o primeiro livro sobre TPM, um livro chamado Manutenção Autônoma, um livro que foi, vamos dizer assim, outorgado pela Abraman a partir da pessoa do Milton Zen, e foi o primeiro livro, viu, Zen, de manutenção autônoma aqui no Brasil. Depois você também me convidou para participar de uma coletânea de livros, juntamente com Allan Kardec, o qual você também é coautor desse livro, né? Gestão Estratégica, no meu caso, da manutenção e manutenção autônoma. Você também fez uma coautoria com o Allan Kardec, uma pessoa altamente especialista, oriundo da Petrobras, em manutenção, hoje muito vinculado à Abraman lá do Rio de Janeiro, e por que não dizer a Abraman Nacional. E você também foi coautor e propiciou também que eu escrevesse um livro junto com Allan Kardec.
Além do mais, você coordena há mais de 10 anos um curso de pós-graduação na FEA, aqui de São Paulo, uma faculdade das mais renomadas do Brasil na área de engenharia. É um curso de pós-graduação que eu considero, viu, Milton, o melhor curso de gestão de manutenção aqui do Brasil. Eu faço benchmark e, sem sombra de dúvida, não somente pelo conteúdo, mas também pelos professores. E também você me convidou para participar desse grupo seleto de professores há mais de 10 anos, que eu estou junto com você. E agora você também me convidou para participar de um grupo extremamente competente para tratar justamente desse tema da indústria 4.0, que daqui a pouco eu quero que você comente. Então, desde já agradeço a toda essa confiança, essa relação profissional que a gente tem, e depois se transformou numa relação de amizade. Haroldo, se você me permite fazer um complemento, eu diria o seguinte: tua memória é melhor que a minha, né? Mas quando você falou do livro de manutenção autônoma, eu ainda tenho guardado, eu acho que está ali naquela estante ali, o primeiro rascunho que você me passou para fazer a leitura do livro, e eu guardei, eu tenho ele até hoje. Eu tenho esse livro, esse rascunho, né? Está numa pasta, né? Está numa pasta. E quando eu li, eu falei assim para você: puta, esse livro vai ficar show. E realmente ficou show. Né? E depois, na sequência, nós tivemos a oportunidade de fazer aquela coletânea da Abraman também. Foi muito legal. Eu ainda tenho a coletânea aqui nessa estante que está aqui atrás. Na realidade, eu tenho 2 escritórios, né? Um escritório que está aqui em casa, né? Onde eu estou exatamente agora, e o meu escritório formal, que fica lá no Largo do Rude Ramos, né? Ele é muito mais próximo, né? Mas realmente a vida nos aproximou, e o que eu sempre gosto de repetir, né? Na realidade, eu diria que você é um irmão mais novo, né? Porque eu te considero não um profissional, né? Mas um garotão, né? Que é bem mais jovem do que eu, não tão mais jovem assim, né? Mas mais jovem do que eu, mas um garoto que sempre acreditou, teve confiança naquilo que procurava aprender, naquilo que estudava, e eu gostei muito de ter aprendido bastante com você também. Não tenha dúvida, você propiciou isso, você criou toda essa empatia, né, com todas as pessoas, que é um tema que eu quero voltar a falar, né, com todas as pessoas que te cercam, e esse teu jeitão de ser amoroso, amigo, né, litúrgico às vezes, né? Eu já até te falei que você está caminhando para ser pastor. Alguns dizem que eu já estou encaminhado para ser pastor, mas, pelo amor de Deus, estou muito longe disso, né? Eu diria que você está mais próximo do pastoreio do que eu. Eu te acompanho também nas tuas liturgias dominicais, e eu fico bastante feliz em assisti-lo, em ver e ouvir sua palavra. Realmente é um prazer estar aqui, pode ter certeza disso. Muito bem, Zé. Então, você, sem querer, né, deu origem para a área do TPM em termos de literatura. Eu já tinha escrito, na época, em 99, vários livros da de 5S, mas esse de manutenção autônoma, que eu chamei lá o Resgate do Piso de Fábrica, que a Cimes, ela patrocinou a produção desse livro. Nós distribuímos em um congresso nacional da Abraman, se não me falha a memória, em Vitória do Espírito Santo, e abriu o espaço aí. Hoje eu já tenho em TPM 18 outros livros publicados, né? E você foi o responsável, inclusive o principal, que é a Bíblia do TPM. Eu tive, vamos dizer assim, você também me honrou em fazer um prefácio do livro, com outras autoridades do assunto, o Gil Branco, o Lorival Tavares, o próprio colega seu, Luiz de Carvalho, da Mercedes-Benz, nosso amigo, né? Ex-diretor executivo da Mercedes-Benz. Nossa. E você prefaciou também, junto com Gil Branco Filho. Então, são todas pessoas de renome nacional que me honrou em prefaciar o livro A Bíblia do TPM. Então, desde já agradeço a você. Os convidados, quando começam a chegar aqui, eu estou aqui já com o Maurício, que sempre está presente nas minhas lives, o Noel Messias, que é hoje
consultor pleno certificado em 5S por mim, a Sheila, temos aqui também a Marilene e o Fernando, da Polo Soluções, lá de Fortaleza. Eu espero que, ao longo do tempo, outras pessoas entrem na live e algumas pessoas, em função de compromissos, principalmente pessoais, não conseguem participar, já antecipam pedido de desculpas, e eu sempre disponibilizo essa gravação no meu canal YouTube, youtube.com/C/Haroldo Ribeiro, né? Você também vai ficar com essa gravação para poder também explorar no seu canal e o canal profissional que você também gerencia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Tá bom. Zé, te agradeço. Muito bem, o tema de hoje, Zé, é como um profissional proativo, né? Ele pode estar preparado para pegar carona, né? Para aproveitar justamente essa tendência que não tem volta da indústria 4.0, né? Nós estamos agora ainda num processo bem incipiente da indústria 4.0, tanto no mundo quanto principalmente aqui no Brasil. Nós já participamos de um grupo que a gente estuda semanalmente esse assunto com outros profissionais, mas eu queria, já para iniciar, e talvez algumas pessoas não dominem muito o assunto, você dissesse de maneira assim resumida e simplificada o que é a indústria 4.0. Bom, de maneira bem simples, a indústria 4.0 nada mais é do que a conexão humana com a máquina. Eu diria que é a forma mais simplória de falarmos, né? O quanto o ser humano conseguirá interagir com a máquina e, obviamente, mantendo toda aquela estrutura de conexão muito forte com o próprio ser humano. Eu diria o seguinte, né? A questão da tecnologia, nós temos um colega em comum, o Ronaldo Fogo, amigo meu, também. Você conhece? Ele sempre fala e repete, né? Até nos artigos que ele tem escrito ultimamente, a tecnologia está à nossa disposição. Nós podemos ver, né? A cada semana aparece um aplicativo novo para que nós possamos fazer transmissões, conexões, YouTube com Instagram, Instagram com Facebook, Facebook com Twitter e assim sucessivamente. Até o ano passado, eu pessoalmente estava acostumado a usar o Skype, male usava o WhatsApp, né? Mas nesse ano, com a pandemia, eu tive que aprender a interagir fortemente com a máquina. Como professor, né, como coordenador do curso da FEI e professor também lá do curso de pós-graduação de gestão de manutenção, lá do IPOG, nós passamos e fomos obrigados, né, a interagir com a máquina e aprender a conviver com a máquina. Ou seja, ter a máquina como uma verdadeira amizade. E, através da máquina, podermos multiplicar todos os conhecimentos que nós, no dia a dia, levamos aos alunos através de sistemas presenciais. E desde meados do ano, nós, professores, estamos trabalhando com o Zoom, com o Skype, com o Google Meet, com o Webex, com o Teams, né? E eu tive recentemente procurando quantos sistemas de comunicação nós temos no mundo hoje. Já são 19, sendo o Zoom um dos principais. E é por isso que a maior parte das escolas tem usado o Zoom e o Teams. O Teams por quê? Porque o Teams tem uma base muito forte da Microsoft e tem uma sustentação tecnológica bastante avançada. Ou seja, a relação homem-máquina no Teams e a relação homem-máquina no Zoom, ela é bastante simplificada e facilitada para aquele com quem esses sistemas trabalham. Então, eu diria que o meio mais fácil de explicar o que é a indústria 4.0 é justamente essa relação de amizade que existe muito forte entre o homem e a máquina. Entretanto, existem muitos que colocam a seguinte observação: e quando a máquina começar a mandar em nós, seres humanos? Eu, pessoalmente, né, perto dos meus quase 64 anos de idade, eu penso que isso jamais vai acontecer.
né? Porque quer queira, quer não queira, o ser humano estará sempre colaborando para fazer um avanço tecnológico. E mesmo que as máquinas um dia venham a construir a si mesmos, e eu diria que isso não será difícil, porque máquina construindo máquina, isso já acontece hoje, né? Você vê a construção de uma linha de automóvel, praticamente 60%, 70% dela é feita por máquinas. E é óbvio, né, que todo o desenvolvimento de software usuário, é tudo feito pelo ser humano. Mas, com o tempo, a inteligência artificial vai acabar absorvendo muito disso. E o ser humano vai ter que ser muito melhor, né? Vai acabar trabalhando ainda mais a sua capacidade de desenvolvimento mental, para que isso venha a ser ainda um fator alavancador de tecnologia. E se você me permitir mais um segundo para complementar essa introdução, acho que todos vocês assistiram aquele filme O Homem Bicentenário com Robin Williams. Talvez alguns de vocês se recordem. Um filme incrível, né? E que ao longo de 200 anos, o que era um robô acabou se transformando num praticamente ser humano. Ou seja, todas as técnicas e tecnologias que foram sendo desenvolvidas ao longo de 200 anos, a empresa que passou a corroborar daquele desenvolvimento no Homem Bicentenário foi introduzindo melhorias naquele corpo físico, inicialmente mecânico, que acabou se transformando ao longo dos anos em um corpo mais físico do que mecânico, né? E então isso é uma tendência, eu não tenho dúvida. O outro dia eu recebi um link de um vídeo de manufatura 3D, que é uma das coisas que acontece dentro da indústria 4.0, que nós chamamos também de manufatura aditiva ou impressão 3D, de uma mão humana. Sim. Uma mão humana impressa em impressora 3D. E os médicos que fizeram esse desenvolvimento fizeram o teste das movimentações da mão e da circulação sanguínea nesta mão. Ou seja, é uma primeira, né? Veja só, como um desenvolvimento biotecnológico que nós estamos vendo, ainda muito incipiente, mas que no futuro existe uma tendência muito grande disso vir a ser digamos assim, uma possibilidade de melhorar. Nós estamos aqui já com o Maurício, o Minella, o Amarildo Minella, né, que também é um colega meu de trabalho, a Sheila Cassim, que já está aqui também conosco. Agora, legal. Agora, Zen, por que a denominação 4.0? De onde vem a... Bom, a indústria 4.0, a noção vem primeiro da 1.0, que foi lá atrás, antes do período de máquina a vapor e tudo mais. Com a implementação da máquina a vapor e a introdução da questão da energia elétrica no sistema, nós já partimos para a indústria 2.0. A indústria 3.0 é aquela que começou o desenvolvimento e a aplicação no dia a dia de robotização e mecanizações mais elevadas e automação. E a 4.0 é aquela que incorporou tudo isso e agregou principalmente inteligência artificial, que está em pleno desenvolvimento e que, infelizmente, no Brasil ainda nós estamos bastante incipientes. Certo. E o que você falou aí, inteligência artificial é uma das bases tecnológicas, né, do 4.0. A gente escuta falar muito da chamada internet das coisas e também sistemas cibernéticos, né? Então, parece que essas três tecnologias compõem um pouco aí a base, aí, claro, com o fator humano que você aí destacou, a base dessa indústria 4.0, claro que para ela ter uma eficiência, talvez precise a gente realmente ter esse avanço da internet 5G, né, para que a gente tenha a velocidade na transmissão, para que a gente possa ter entre o comando na base e a ação lá
na máquina final, você tem isso aí quase em tempo real. Então, eu queria que você aí comentasse um pouquinho, você já falou um pouco da inteligência artificial, mas esses outros dois componentes que a gente escuta falar, a internet das coisas e a questão dos sistemas cibernéticos. Tá. Bom, a questão da internet das coisas, nós já temos isso em uso em muitas das residências. Residências que, digamos assim, não diretamente, propriamente só no Brasil, mas principalmente em países mais avançados de tecnologia, quando eu falo Alemanha, Estados Unidos, França, falamos a respeito dos países asiáticos, né? Isso me faz lembrar, quando eu estive no Japão em 1982, se não me falha a memória, 82, 83, mas acho que foi 82, que eu fui visitar a União dos Cientistas, dos Engenheiros, né? União dos Cientistas Japoneses, Engenheiros, né? A famosa AJUSE, que eu entrei lá e fui conhecer, e depois eu fui passear nos bairros de tecnologia de Tóquio. Eu cheguei nas ruas e estava eu, a minha esposa, né? E nossa, pelo amor de Deus, os caras vendem computador na beirada da calçada. Akihabara. Akihabara. Pelo amor de Deus, eu vi aqui, eu falei, no Brasil nós male temos computador ainda, e os caras vendem computador aqui, na beirada da calçada, você passava de carro, comprava o computador, pagava ali na hora. Eu falei assim, pelo amor de Deus, será que um dia a gente vai ter isso no Brasil? E foi muito rápido. Né? Eu lembro quando eu comprei o primeiro computador, foi na realidade, foram dois primeiros, né? Foi um CP200, velho CP200, e um velho CP400, que era da antiga Prológica, era a reserva de mercado no Brasil. E depois, eu comprei um computador, que era um caixotão desse tamanho, assim, que tinha 40 MB de memória, os discos eram discos desse tamanho, né? E eu falei, comprei uma impressora e o visor era de fósforo verde, você com certeza vai lembrar, né? Nós tínhamos esses tipos de sistemas dentro da Mercedes-Benz. Mas foi uma alegria ter tido aquela oportunidade, né? Foram eu lembro até hoje, $1.400 para comprar o computador, né? O visor de fósforo verde e uma impressora também. Foi $1.400. Óbvio que foi importado, né? Mas que nós não tínhamos isso no Brasil na época. Mas você vê como as coisas mudaram, né? Hoje, a internet das coisas, você chega em casa com o teu celular, vindo da rua, você liga o aquecimento solar, você liga o teu ar-condicionado, você liga o teu vídeo, você liga teu micro-ondas, você faz um monte de coisas através simplesmente do seu celular. Hoje nós falamos também, onde você vai, você tem acesso a videocâmeras espalhadas, eventualmente se você tem alguma necessidade, mas se você quiser ver videocâmeras espalhadas mundo afora, é só você entrar no site de videocâmeras mundial e você vai ver videocâmeras do mundo. Né? Você consegue ter informação de sistemas ambientais ao longo do mundo clicando num raio de um aplicativo. Ou seja, a internet das coisas, apesar de nós não chamarmos ela de internet das coisas no dia a dia, assim, para nós mesmos, porém, mas nós já temos essa tecnologia desenvolvida, é praticada, né? Mas nós não nos damos conta dela. Né? E no ambiente industrial, isso é muito maior, né? Porque você passa a controlar sistemas verdadeiramente integrados. Um dos itens extremamente importantes na indústria 4.0 são os sistemas logísticos. Né? Porque se você não tiver isso tudo ligado, o Kanban da produção, todo ele amarrado com sistemas logísticos, como é que vai ser a brincadeira? Não vai, né? Essas coisas não rolam. Ou seja, isso é o que se chama aí dos sistemas cibernéticos, a gente ter toda uma rede, toda a interligação de equipamentos, né, que, no caso aí de uma indústria, facilitem muito essa programação, toda a questão da logística, transferência. Hoje, o Kanban, que em japonês Kanban significa cartão, quando a gente pensa com cartão, a gente pensa naquele elemento físico, né, que alguém leva aquele cartão
Isso é do nosso tempo lá atrás. E manda lá para o fornecedor interno, né, para o cara mandar mais uma quantidade de peças. Quer dizer, como se chama cibernético, aí talvez tudo isso aí não precise mais, né, que os equipamentos conversam entre eles, é isso mesmo? Sim, ó, vou fazer um complemento disso que você falou. As fábricas hoje, como é que elas são construídas? Hoje elas são construídas em cima de um software que é todinho ele desenvolvido em modelos sistemas CAD e CAM, né, que obviamente já é superada essa tecnologia, mas para alguns vai ficar fácil entender de maneira mais rápida. Hoje você constrói a fábrica primeiro no teu computador. Quando você pensa em planejar a fábrica, lá atrás, no pré-planejamento, vamos falar principalmente em grandes empresas, lá no pré-planejamento, isso tudo já vem nascendo dentro de sistemas conversacionais que saem do pré-planejamento e te levam ao primeiro produto saindo para entrega lá na ponta da linha. E isso tudo é desenhado de maneira a interligar todos os sistemas computacionais, todos os sistemas logísticos, todos os sistemas de transporte robotizados, automatizados, integrar todas essas digamos assim, essas maneiras, né, diversas de conversações, para que isso tudo lhe traga a informação chamada produto final lá na ponta da linha. E o interessante dessa brincadeira, eu tive a oportunidade de assistir o lançamento do SpaceX, agora, quando foi feito para ir para a estação orbital. Se vocês repararam, o painel de comando do SpaceX inexistia. Nas primeiras fotografias, eu falei, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. E aí, eu depois passei a acompanhar mais de perto, né? Mas primeiro eu acompanhei o lançamento, tudo. E o painel são vários televisores, né? Que tem na frente dos pilotos, né? Dos astronautas, e eles ficam só assim. Ok. E pronto, não faz mais nada. Então, você imagina o que significa sistemas cibernéticos olhando em uma nave espacial. E é todinho ele, né, embasado em modelos conversacionais que, para o nosso modelo mental, né, e eu diria que para o modelo mental de muita gente ainda, é muito, 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 muito avançado. E que nós seremos obrigados a nos adaptar. Falar em sistemas cibernéticos agora virou corre-corre e a nossa rotina do dia a dia. Né? Tem já um colega nosso aqui, que é o Maurício, que ele sempre está aqui com o cognome de Flamingo Azul, que ele faz uma colocação, é o cognome que ele gosta de usar, né? Mas é o Maurício, que inclusive já fez vários cursos digitais meus, de 5S e de TPM. Ele faz uma colocação que, inclusive, a gente discute no nosso grupo, né? O nosso Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção, daqui a pouco. Daqui a pouco você vai comentar um pouco sobre esse grupo que nós participamos e nos reunimos semanalmente com a sua coordenação. E a gente discute justamente isso que o Maurício está colocando aqui, as duas realidades que nós vamos ter, não é? A realidade do passado, onde a gente encontra ainda muitas deficiências básicas nos equipamentos das empresas, além, claro, da tecnologia desses equipamentos, que, claro, a migração para o 4.0 vai acontecer gradualmente, eventualmente novas fábricas sejam construídas, já são construídas dentro desse parâmetro do 4.0, mas as existentes vão migrar gradualmente, não tem como a empresa de uma hora para outra, nem questão econômica, nem também a questão da logística de você tirar um equipamento e colocar outro imediatamente, né? Então fica muito difícil fazer isso. E a gente sabe muito bem, Zé, a gente discute isso, as limitações que ele coloca aqui, o Maurício, a questão da precariedade, às vezes, da conservação das máquinas. Você é um homem especialista em manutenção há mais de 30 anos, aqui na Mercedes-Benz de São Bernardo, então você tem autoridade para falar sobre essa questão da manutenção.
A própria limpeza que o Maurício coloca aqui, que a gente inclui isso aí tanto no 5S, como nas atividades de manutenção autônoma, mas a gente sempre fica tendo que atentar para o presente e para o futuro. Não dá para a gente tentar consertar essas debilidades, mazelas que a gente tem hoje, e sem estar preparado também para esse futuro, principalmente as empresas e os profissionais. Então, eu queria que você, inclusive, já começasse essa abordagem aí que o Maurício está fazendo, já dando uma ênfase agora, que é o tema da nossa live, ou seja, como nós que desejamos crescer profissionalmente, temos que aproveitar a tendência da indústria 4.0 para a gente estar qualificado, inclusive na frente dos demais concorrentes nossos no mercado de trabalho. Bom, obrigado, Maurício, pela pergunta especial. Chuchu, beleza? E aqui eu vou me permitir fazer uma observação. Nós temos um colega em comum, que é o professor Luiz Tavares de Carvalho. Ele hoje ele está próximo de seus 75 anos, talvez um pouco mais, e ele é um grande estudioso também do ambiente industrial. E tanto ele quanto eu temos uma maneira bastante pragmática de enxergar a indústria 4.0. A idade média do parque fabril brasileiro, vamos dividi-lo em duas partes: o industrial e o agronegócio. Industrial e agronegócio. O industrial, a idade média do parque fabril está em torno de 22 a 25 anos de idade. Ou seja, temos efetivamente um grande problema, né? Porque você vai pegar máquinas, equipamentos, instalações que estão para lá dos 15 anos de idade. Não estou dizendo que são velhos, tá? Eles podem ser antigos, porém são verdadeiramente práticos, estão em uso, portanto não são obsoletos. Lembrando a diferença entre antigo e obsoleto. O antigo é idade, obsoleto é quando não se presta mais ao serviço de processo ou de necessidade do ambiente produtivo. E aí, eu sou obrigado, como empresário, a substituir este equipamento e colocar um equipamento mais novo. Então, a pergunta do Maurício, como eu falei, veio bem a calhar, porque ela nos obriga a enxergar dois mundos. Temos que enxergar dois mundos. Porque mesmo na indústria automobilística brasileira e em muitos países mundo afora, você tem no ambiente de montagem, a boa prática. Inclusive, essa semana passada, a Mercedes-Benz fez uma transmissão aberta pelo YouTube para justamente mostrar o que ela já está fazendo no 4.0. E o Rafael, exatamente, nosso colega da Mercedes-Benz, ele faz parte do nosso grupo, nosso centro de estudo, que inclusive tem esse tópico especial que você coordena, que é a Indústria 4.0, que na nossa última reunião ele colocou tudo que vinha fazendo na área de montagem final dos caminhões aqui da Mercedes-Benz de São Bernardo. Então, olha que interessante. Quando você fala em linha de montagem, seja ela de montagem bruta, né, ou montagem final e montagem de chassis e tudo mais, isso você vê em todas as principais fábricas do mundo. Você já tem a prática boa da indústria 4.0. Mas no Brasil e em países emergentes, a exemplo do Brasil, você tem toda a parte de construção das peças, usinagem, preparação e tudo mais, ainda feito por máquinas que têm muito mais do que 10, 15 anos. Que exigem uma boa prática dos princípios de 5S, dos princípios de TPM, e se tudo der muito certo,
essas empresas praticam um pouco do RCM. Mas, você vai falar assim, pô, puxa vida, né? Numa palestra que eu tive a oportunidade de fazer parte da Universidade Federal aqui de São Bernardo, aqui do Grande ABC, nós fizemos uma pesquisa com cerca de 150 empresas da região. 150 empresas da nossa região, aqui do Grande ABC. Apenas 5% delas praticavam os 5S. Já falar, pô, mas o que é praticar? É do início ao fim. Talvez não tivessem a certificação da PDCA, que é a única empresa no Brasil que fornece certificação de 5S. Porém, apenas 5% praticavam 5S. Ou seja, se você tem apenas uma parcelinha desse tamanho, perto de um parcelão desse tamanho aqui, que faz 5S, é óbvio que faz 5S, mas pode não fazer o TPM, que seria uma segunda atividade. E uma terceira atividade seria o RCM. Depois, a gestão de ativos. Aí a prática adequada da NBR ISO 55000. Junto com ela, a NBR ISO 31000, a 9000, a 41500, que fala sobre segurança, a 18000, que é... fugiu a nome, agora a social, né, do ambiente social, a sustentabilidade. Ou seja, existe um conjunto muito grande entre o primeiro patamarzinho, que é o 5S, até o todo daquilo que nós poderíamos dizer e que teríamos a obrigação de praticar. Quando a Angela Merkel assinou o pacote da Indústria 4.0 em 2013 na Alemanha, por que ela fez isso na realidade, né? A Alemanha tinha feito um estudo de avaliação de qual seria o nível dela de disponibilidade de conhecimento técnico e disponibilidade de engenheiros das mais diversas classes e principalmente engenheiros computacionais, engenheiros de software e aqueles que desenvolveriam ações de tecnologia da informação. Ou seja, em 2020, naquela época, a Alemanha já sabia que estariam faltando esses profissionais no mercado. Agora, para atender cada vez mais a necessidade da individualização dos produtos, porque aquela tá história, né? Eu, Zen, quero um celular desse tipo. O Haroldo Ribeiro quer um celular desse tipo. Vem o Maurício, eu quero um celular desse tipo. Vem um outro colega que esteja assistindo, eu quero um celular desse tipo. Como é que você faz, usando os modelos produtivos do início da nossa carreira de engenharia, há 40 anos atrás, como é que você conseguiria produzir tamanha diversidade sem estarmos vivendo um mundo altamente digital? Seria impossível. Seria impossível. Então, o mundo à frente em termos de tecnologia não teve outra alternativa. Ou eles dizendo, ou nós entramos na tecnologia da 4.0, aceleramos o nosso modelo de internet, ou nós não vamos conseguir atender o mercado. Ou seja, tendemos a fechar as indústrias, gerar desemprego, fechar grandes modelos produtivos que estavam nascendo. Ou seja, a indústria, principalmente a indústria automobilística, ficou entre a cruz e a caldeirinha. Ou eu me adapto... Ô Zé, e situação como esta, há uma tendência dos profissionais do mercado também, porque a empresa que começa a migrar para 4.0, ela já começa a exigir um pouco, principalmente dos profissionais de engenharia, né, formação técnica, que já tenha um conhecimento e, quem sabe, até experiência na indústria 4.0. Então, eu estou aqui com uma pergunta feita aqui pelo Furlanes Lucas, né, que ele está colocando aqui na condição de um estagiário, provavelmente um estagiário de engenharia, e a pergunta dele serve para outros profissionais. Hoje, de maneira assim objetiva, como é que um profissional consegue se antecipar, né, se preparar, se qualificar? Você, particularmente, dentro do nosso estudo, você está aí tentando atualizar
esse curso de pós-graduação de gestão de manutenção e ativos para um curso mais completo, que já inclui, inclusive, as disciplinas relacionadas à indústria 4.0. Mas qual é o conselho, assim, o objetivo que você daria para profissionais, principalmente que estão aí na liderança, né, tanto os engenheiros como os técnicos, para se antecipar o mais rápido possível, para estarem preparados, tanto para ajudar a sua empresa, como também na chamada empregabilidade? Eu vou me permitir fazer uma sugestão. Deixa eu só abrir aqui. Enquanto você abre aí, eu estou aqui agradecendo a participação de outras pessoas que entraram aqui. Deixa eu ver. Rapidinho. Algumas aqui, o próprio Fulano Lucas que formulou a pergunta. Nós temos aí ainda 20 minutos para levar essa live. Vocês podem perguntar aquilo que não ficar muito claro ou alguma curiosidade. E, Zé, por favor, pode discorrer aí a sua ideia. Vamos lá. Se vocês abrirem aqui uma das minhas páginas dentro do Instagram... Ou seja, como é que o pessoal te encontra no Instagram? Qual é seu nome lá no Instagram? Coach.miltonzen. Milton Zen com um N de navio. Essa é uma página. Isso, Milton Zen com N de navio. Ou magzen, magzen.academy. Nessas duas páginas do Instagram, mas na de coach, na última publicação que eu fiz, eu coloquei um sofá. Se vocês abrirem aí, tem um sofá. Aqui, ó. Ok. Tem um sofá e todo ele pintado de ouro. Ou seja, tem muita gente, com o perdão da palavra, deitado em sofá de ouro, achando que o mundo parou por ali porque ele está deitado no sofá de ouro com o conhecimento que ele tem. Eu sinto muito em dizer que se você não sair do teu sofá de ouro muito rapidamente, você vai morrer no sofá de ouro. Infelizmente. Certo. Agora qual é o caminho que você dá assim, para os profissionais assim, começarem a já se atualizar para entender a indústria 4.0 e depois estar qualificado para isso? Primeiro lugar, saia da zona de conforto. Esse é o ponto 1. Por que as pessoas têm dificuldade de sair da zona de conforto? Porque, a hora que eu sair da zona de conforto, vou ter que caminhar para o desconhecido. A indústria 4.0 hoje é o desconhecido. Ok. A indústria 4.0 hoje é o desconhecido. Então, muitos profissionais falam, pelo amor de Deus, deixa eu continuar onde eu estou garantindo o meu emprego, a minha sustentabilidade, né? Tá continuando. Eu passei pela pandemia, sobrevivi à pandemia, o que muita gente, infelizmente, acabou não tendo essa possibilidade. Mas a pandemia nos obrigou a sair da zona de conforto. E o profissional que não sair da zona de conforto e caminhar em busca dos conhecimentos técnicos, inicialmente conhecimentos técnicos necessários para a indústria 4.0, que é a internet das coisas, a manufatura aditiva, sistemas cibernéticos conversacionais, para que tudo possa ser unido, os sistemas logísticos controlados por sistemas computacionais. Eu estou falando da inteligência artificial, conhecer as equipes de manutenção ainda estão começando a conhecer o que significa a inteligência artificial. Começando. O RCM, digamos assim, o RCM foi, há anos atrás, um princípio da inteligência artificial. Quando John Mowbray falava isso, lá na década de 90, que ele transformou da indústria aviônica para a indústria, para o ambiente industrial, para a manutenção industrial, quando ele criou as terminologias do RCM, simplesmente nós começamos ali a desenvolver aquele conjunto muito grande de planilhas, onde as informações
eram detalhadas, desenhadas, e nós tínhamos as verdadeiras correlações. Poderíamos dizer que aquelas planilhas lá atrás foi o início do que nós estamos chamando hoje de inteligência artificial, que hoje você entra com as informações, e eu discuti isso a semana passada com o Denis, né, que é o presidente e CEO da SQL do Brasil, exatamente esse aspecto. Nosso amigo Kleber Siqueira, né, que foi uma pessoa muito colada ao Kleber Siqueira, que hoje ele inclusive foi ele responsável em disseminar o SM2 do John Mobley, saudoso John Mobley, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa palestra que a gente deu na Petrobras, tem mais ou menos uns 20 anos atrás, infelizmente faleceu, e eu estava olhando aqui para trás para justamente consultar o melhor livros em que eu já li até hoje sobre manutenção centrada em confiabilidade, é o livro do John Mobley, que eu recomendo para qualquer um. E o Kleber Siqueira tem um grande mérito. Nessa estante que eu tenho aqui atrás, eu tenho os 3 livros sequenciados do John Mobley, né? E ali foi para nós de manutenção, se fizermos uma avaliação, foram os primeiros momentos de inteligência artificial. Nós éramos obrigados a desenhar todas as potenciais falhas que um equipamento pudesse desenvolver. Hoje, né, o Denis tem desenvolvido trabalhos no sentido de como interagir esse conjunto de informações e fazer com que isso evolua ainda mais dentro dos princípios da inteligência artificial. Então, o que eu estava falando, o profissional hoje, ele não tem muita escapatória. O jovem, principalmente. O jovem tem um mundo à frente. Aquele que está no nível ainda de estagiário, começando a sua carreira profissional, ele, por obrigação, quanto mais rápido ele vier a conhecer, quanto mais rápido ele efetuar um curso, seja de pós-graduação ou mesmo de graduação, enfocando a engenharia da computação, engenharia de software, robótica, sistemas mecatrônicos, mais rápido ele tem a possibilidade de caminhar para a indústria 4.0. Só que tem um detalhe, tudo isso é tecnologia. A tecnologia se aprende. Você adquire, você compra um ciclano da vida, você compra um computador da vida, a tecnologia você compra. Agora, como fazer para se correlacionar o homem com a máquina? E aí que eu quero, se você me permitir, são várias dicas, mas eu vou me permitir colocar pelo menos 5 aqui, Haroldo. Eu sei que nas tuas lives você sempre sugere 5 dicas de melhoria profissional. Então, demos a introdução sobre o que significa a indústria 4.0 e eu quero falar agora sobre a questão humana, né? Sobre o ser humano. Que o ser humano, o que o engenheiro, né, na sua atividade comportamental, deve estar atento. Então, eu chamo a atenção, em primeiro lugar, saber ouvir. Praticar a escutatória, ou aquilo que nós chamamos a escuta ativa. Saber se colocar no lugar do outro. Porque não é fácil, né? O saber se colocar no outro é praticar a empatia, a verdadeira empatia. Porque, infelizmente, né? Não direi infelizmente, nós nascemos assim, né? Nós estamos muito acostumados a receber inputs. Tudo vem do mundo para nós, através dos olhos, do olfato, do paladar, da audição, do tato, ou seja, o mundo nos chega através das nossas sensações. Ou seja, nós sentimos o mundo através do nosso próprio corpo. Agora, nós não estamos acostumados a nos avaliarmos constantemente para sabermos nos posicionar melhor diante das necessidades de mercado. Então, o aspecto que você falou logo na sequência da empatia, saber se posicionar no lugar do outro, é a segunda grande dica. Ou seja, saber ouvir, praticar fortemente a empatia, sabendo se colocar no lugar do outro,
procurando entender os pontos de vista do outro. É um aspecto extremamente importante, porque estes dois momentos, que é saber ouvir e praticar a empatia, lhe leva a uma terceira dica, que é saber trabalhar em equipe. O ser humano, por si só, ele é individual. Se você fizer uma autoanálise ao longo de toda a sua carreira profissional, você dificilmente teve, a não ser que você procurou isso, você teve formações especiais dedicadas ao desenvolvimento humano e trabalhar em equipe. Então, temos três. Nas escolas de engenharia, nós não tivemos isso. Nem as escolas de engenharia hoje têm isso. Então, vejam só, quando você fala o saber ouvir, empatia, fazer a escutativa, certo. Ou a escutatória, empatia e trabalhar em equipe. Empatia. Faltam dois. Trabalho em equipe. Esses três aspectos lhe obrigam a um quarto: saber se comunicar. E o saber se comunicar não é só falar da boca para fora, é falar da boca para dentro. É aquilo que você verdadeiramente acredita e acreditando, você sabe exprimir ou expressar aquilo que você acredita. Lembrando que a atitude está no cérebro e o comportamento está nas mãos. Ou seja, ter atitude é saber colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Agora, o saber se comunicar é saber falar, saber se expressar, saber ler, saber escrever. Muito bem. Nós tivemos um professor no curso de pós, de gestão de manutenção em ativos. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas se eu der uma dica, você vai se lembrar. Ele foi coroinha nos seus idos tempos de juventude. E ele praticamente reprovava profissionais em cursos de pós-graduação simplesmente porque eles não sabiam escrever os projetos ou escrever os trabalhos que nenhum curso de pós-graduação você é obrigado a realizar. E aí eu lembro que eu comentei com ele, eu falei assim, hoje nós estamos tendo um sério problema. E esse problema só vem se ampliando ao longo dos últimos anos. A comunicação para o engenheiro se tornou um empecilho hoje. Então, hoje, o engenheiro tem mais dificuldade de apresentar uma proposta de trabalho, de apresentar um projeto, de vender as suas ideias, simplesmente porque ele está vivendo fortemente as conexões via WhatsApp, via Facebook, onde as conversas são elas enxugadas para emojis, para símbolos, e as pessoas criam dificuldade de fomentar e construir ideias contextualizadas e, obviamente, continuadas. Se você tem essa dificuldade, você vai ter dificuldade de vender o seu projeto. E eu quero chamar a atenção mais um aspecto, que seria o quinto. Não sei quanto tempo a gente tem. Mas eu queria que você discorresse um pouquinho, você discorresse sobre esse quinto em 2 minutos, para a gente ter 3, para poder fazer o fechamento. Eu vou fazer outros comentários aqui em cima do que você falou, por favor. Tá bom. O quinto que eu chamo a atenção é saber liderar. Saber liderar é lembrar de um pequeno detalhe. Liderar é saber liderar líderes. Saber liderar e saber liderar líderes. Ou seja, você, ao desenvolver trabalho em equipe, trabalho em grupo,
Não é grupo de trabalho, é trabalho em grupo, trabalho em equipe. É saber reconhecer que você passa a ser muito mais um coadjuvante na liderança do que um líder nato. A liderança nos times de hoje, ela é uma liderança compartilhada. Por exemplo, nesse exato instante, eu estou sendo líder na live, porque eu estou expondo e o conjunto de pessoas, os assistentes, estão escutando e estão assistindo. Quando eu deixo este papel de liderança e você assume o papel de liderança, você é o líder, mas é uma liderança compartilhada. E quando você sai do papel de liderança e passa a liderança para aqueles que estão assistindo aí na plataforma, eles passam a ser o líder. Então, vejam, a liderança hoje, ela pulula de pessoa a pessoa. Então, eu diria que estes 5 aspectos são extremamente importantes nos dias de hoje para uma boa absorção da filosofia da indústria 4.0. Agora, a grande dificuldade é como levar tudo isso. Tem outras mais, né, que a gente pode fazer, falar a respeito delas em uma live futura. Porém, eu diria que essas 5 são extremamente importantes. E vou fazer um comentário. Em uma palestra da diretora de recursos humanos da IBM, na semana passada, ela falou o seguinte: esses tópicos são muito difíceis de serem encontrados nos profissionais de hoje. Por aí você vê quanto nós temos que evoluir. Muito bom esses 5 tópicos. Nós temos aqui mais 2 minutos, eu não queria passar disso. Temos participações aqui, não é, de outras pessoas que foram chegando gradualmente. O Fulanes Lucas comenta realmente essa dificuldade que você, inclusive, colocou nesses 5 pontos. Chegou também aqui o Rafael Pereira, chegou aqui também para participar o Arthur Dantas, o Vitor Hugo. Então, a gente já agradece a todo o pessoal e dizer que essa live vai ficar, de qualquer maneira, gravada no meu canal YouTube, para que vocês possam assistir a íntegra e compartilhar com a sua rede. Zé, a sugestão que eu tinha dado na nossa reunião do grupo, que a gente tem estudado semanalmente a indústria 4.0, é justamente a gente tentar tornar público a nossa discussão. Você criou um canal do YouTube chamado Seagran Indy 4.0. Claro, a gente está começando o canal agora, mas esse canal tem cada vez mais conteúdo para a gente tornar público, né, todo o nosso estudo. Nós temos engenheiros aí de diversos conhecimentos, inclusive advogados, né, faz parte também desse grupo nosso. Então, é tornar público, principalmente através do canal YouTube que você formou, chamado Seagran Indy 4.0, para que essa pergunta que foi feita aí por um dos participantes, a pessoa tenha acesso a isso que a gente tem discutido, né, nas nossas reuniões semanais, com um grupo aí de mais ou menos 20 engenheiros, a maioria oriundo de atividades práticas, profissionais das indústrias, das fábricas, e também a maioria também professores. Então, eu queria, já para concluir a nossa live, agradecer muito a você pela sua participação. Claro que a gente não espera que esgote o conhecimento, esgote o tema, isso é apenas uma provocação que a gente faz. E eu vou até, inclusive, Zé, você me deu aí uma luz. Nós temos dentro do grupo um pesquisador, que é o engenheiro Bruno, da região ali de Piracicaba, Campinas, que ele está pesquisando há muito tempo a indústria 4.0, está fazendo, inclusive, um trabalho para apresentar, que é um trabalho de mestrado. E provavelmente no dia 13, que é terça-feira, uma vez que segunda-feira que vem é feriado, a minha ideia é convidá-lo, vamos ver como é que está a agenda dele, para que ele faça a abordagem do resultado dessa pesquisa, para que as pessoas tenham mais informações sobre a indústria 4.0, as tendências, e possam, dessa maneira, se qualificar profissionalmente, não é, para que ele tenha mais empregabilidade e leve uma vantagem competitiva com relação àquelas pessoas que você colocou aí que estão deitadas no sofá de ouro. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, para que eu agradeça aqui a participação de todos. Por favor, Zé. Tá bom. Só para complementar, o Bruno Cândido faz parte do grupo, né, do Centro de Estudos Avançados de Gestão de Riscos Ativos e Manutenção, Seagran,
que também, por sinal, né, se você procurar Seagran Indy 4.0 no Instagram, nós já estamos lá também. Ou seja, eu tenho a graça de Deus de poder ter uma história, né, profissional bastante ampla e também uma história, né, de desenvolvimento humano muito forte. Eu tive excelentes professores, né, na indústria e no ambiente universitário. E esse foi o motivo pelo qual eu acabei escrevendo o primeiro e o segundo livro, principalmente o segundo livro, Fator Humano na Manutenção, que eu recomendo que vocês leiam, que nós tratamos não só do engenheiro, mas tratamos até de espiritualidade dentro do livro, que é um tema que, na época, quando foi lançado o livro, o pessoal falou, você é louco, né? Falar sobre espiritualidade na empresa, 20 anos atrás, e hoje nós temos aí o Haroldo Ribeiro fazendo liturgia da palavra nos domingos, eu falando a respeito de espiritualidade para as pessoas que me cercam, né? Tem um canal chamado Milton Zen Jesus no Instagram. Você fala assim, puxa vida, né? Os tempos evoluíram, as pessoas também evoluíram. Então, o último comentário que eu quero fazer para vocês, os que estão ainda com paciência de assistir, né, as minhas colocações, que, por favor, saiam da sua zona de conforto e instiguem, deixem sempre uma pulga atrás da orelha daqueles com quem você conversa, para que se movimentem, saiam da zona de conforto, passem pela zona do medo, entrem na zona de aprendizagem e alcancem efetivamente um novo modelo mental e um novo modelo de bem viver, porque a tecnologia veio para ficar, né? Se nós não nos adaptarmos a ela e não mudarmos o nosso jeito de conviver com tudo isso que está acontecendo, nós estamos fadados ao insucesso. E eu os convido. Eu estou caminhando, né, para os meus 96 anos, que é o meu planejamento de vida, né? Estou indo para 64, significa que eu tenho pelo menos mais 32. E eu preciso continuar aprendendo para chegar até os 96 numa boa, sabendo entender tudo que vem pela frente e ainda podendo continuar a ensinar a todos aqueles que me cercam. Esse é o papel do professor, esse é o papel de um mentor, é o papel de um orientador, é o papel de um coach e é um papel de professor, como também o Haroldo cumpre aqui muito bem em suas lives. Muito obrigado, Haroldo. Muito obrigado a todos aqueles que tiveram a paciência de nos assistir e que nos valorizaram, né, com suas perguntas e com as oportunidades que nos foram dadas de colocarmos as nossas opiniões, né, e as nossas recomendações, mas que não são exatamente a verdade como um todo, né, mas é uma partezinha da verdade que nós temos aí no mercado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Haroldo. Deus também te abençoe, Zen. E quem sabe eu pego carona nessa longevidade sua, né? Que eu quero estar com você colado, como sempre, há 25 anos, né? Nós já fizemos, eu e você, já fizemos na Bodas de Prata, né? Nossa. Pessoal, eu também... Já, viu? Posso levantar? Posso levantar só um minutinho? Espera um pouquinho. Não estranha não, que eu estou de bermuda. Apesar de eu estar bonito, estou que nem cara no Jornal Nacional. Estou bonito em cima e de bermuda embaixo. Quando você for lá, eu queria, viu, gente, agradecer a todos vocês que estão nessa live. Já é um bate-papo, conforme eu falei. O Zen está de bermuda, eu também estou aqui de bermuda na minha casa em São Caetano do Sul. E já informar que na próxima terça-feira, dia 13, não dia 12, normalmente eu faço minhas lives às segundas-feiras. Aí você me emociona, não é, Zen? Zen está mostrando aí o quinto livro meu, a Bíblia dos 5S, com a dedicatória que eu dei para ele, né? Foi um livro-chave, esse livro já foi substituído por um livro chamado A Certificação 5S, que hoje é um... isso aí, Zen, foi um livro... Zen, é a apostila, né? Que se transformou num livro. Né? É a apostila do teu curso. Eu lembro, a convite seu que eu dei esse curso aí, a convidar para a mãe. Então, parabéns aí. Fico muito feliz, porque nem eu tenho essa relíquia. Tenho tudo guardado. Muito bem, Zé. Essa apostila não, eu tenho o CD, não é, que já é o livro concluído. Né? Mas esse aí é uma relíquia. Tá. Mas eu tenho
Se um dia você quiser emprestar, eu Tá te empresto. certo. Mas só O que eu achei para incrível é que você pratica o 5S, porque você tem um recurso que você julga necessário, que você acessou de maneira muito fácil. Eu estava aqui contando menos de 30 tranquilo, tá segundos. logo ali, ó. Ali tem toda a parte de livros, né, dedicados a manutenção. Aqui tem os livros de manutenção, parte deles estão ali, estão aqui. Livros pertinentes ao ambiente de segurança industrial. Livros lá no topo ali, livros de Opa! liturgia da palavra, a quem eu acompanho, né, o pastor Hernandes, Silas Malafaia e Sim. outros. Né? Aqui embaixo eu tenho livros dedicados a ambiente de sustentabilidade. Né? Depois, ali atrás, tem outras coisas de como construir sua empresa, seu negócio, como ser melhor professor, como ser melhor no dia a dia da empresa, e assim Muito bem, sucessivamente. parabéns à vantagem. Tem que ser organizado, né? Pelo menos, mais ou menos. Né? Conforme eu falei no início, gente, a gente está aqui batendo um papo, né? É como se eu e o Zé estivessem tomando um cafezinho e vocês compartilhando aí como um estilo BBB do nosso conhecimento, a nossa experiência. E voltando a agradecer ao Zé e a todos que estão aí participando dessa live e o convite aberto para a próxima terça-feira, dia 13, uma vez que segunda-feira é feriado de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vou fazer a próxima live 20 horas na terça-feira e vou convidar o nosso amigo Robson Cândido, que é um pesquisador da indústria 4.0, Bruno Cândido. Eu falei Cândido. Como? Não, é o Bruno Cândido, Robson. Perdão. Para que esteja compartilhando essa experiência e o estudo que ele está tendo com a indústria 4.0 com todos vocês. Então, vocês já podem, inclusive, compartilhar esse vídeo aí, que vai estar daqui a pouco gravado no YouTube. E eu espero a sua participação nas próximas lives, agradecendo mais uma vez a todos. E ao Rafael aqui, que fez uma última pergunta junto com o Arthur, que não deu para colocar aqui no ar. Então, uma boa noite para todos vocês. E, conforme eu falo, sempre nos finais da live, fiquem sempre com Deus. Tchau. Amém. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.